Olá, crianças, bom dia! Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar? Quinta-feira, já estamos no meio da semana, dia 6 de maio de 2021. Crianças, estejam atentos para as anotações de caderno que são parte aí do cabeçalho, que é tão importante para sua organização e para que a professora possa fazer a conferência das devolutivas, tudo bem? Então vá se organizando aí. Hoje nós temos de incumbências a língua portuguesa, com uma atividade aí das orientações didáticas da CME, né, da Secretaria Municipal, que está no nosso anexo, e também vamos trabalhar com a matemática em anexo para fazer no caderno. Vamos lá? Lembrando que a qualquer momento você pode pausar o vídeo, tudo bem? Não deixe de assistir, de ler as orientações, de ouvir, para que você não fique perdido ou então deixe lacunas nas suas atividades, fique com dúvidas. Tudo bem? As dúvidas devem ser postadas lá no nosso grupo. Olha só, crianças, a atividade de hoje nós vamos iniciar com a leitura de uma tirinha. Estão lembrados do gênero tirinha? Né? De 3 a 4 quadrinhos. Ele tem essa característica de ter uma linguagem visual, tá? E de trazer um pouquinho de humor. Faça a leitura deste quadrinho, que ele faz uma reflexão para o que nós vamos executar na aula de hoje de língua portuguesa. Nós temos aí a Mafalda, né, que é essa personagem bem icônica, né? Ela é muito empática, ela sente as dores dos outros na própria pele. E ela fala assim lá no final, olha só. Ela tá ouvindo rádio, ela vai ficando desapontada até que ela para e fala assim: devia ter um dia por semana em que os noticiários enganassem a gente e dissessem boas notícias. É verdade, não é mesmo, crianças? Ultimamente a gente ouve tantas notícias ruins, difíceis de serem digeridas, não é mesmo? E você? Você tem ouvido muitas notícias? Será que vale a pena a gente ficar o tempo inteiro na TV ouvindo todas as notícias que estão acontecendo no mundo? Será que vale a pena? Ou a gente precisa filtrar as informações que chegam até nós? Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não fico ouvindo tudo não, né? A gente precisa desse filtro para que a gente possa proteger também o nosso emocional, a nossa sanidade, né? Para a gente poder se equilibrar, não é mesmo? Então, pensando nisso, nós vamos responder no caderno essas questões aqui que vão perguntar de forma pessoal, está direcionado exatamente para você. Olha só, você acompanha as notícias por quê? Quais são os seus sentimentos? Quais os sentimentos que as notícias que vocês têm acesso causam? Então, às vezes a gente ouve alguma coisa e traz muitos sentimentos, sensações para nós. Escreva o que você sente, tudo bem? Quando ouve ou assiste, lê essas notícias, o que elas despertam em você? Medo, alegria? Você fica apavorado? Você sente esperança? Então, vai escrevendo aí de forma enumerada no seu caderno. O que você gostaria hoje de ouvir no noticiário? Lembrando que nós estamos pensando em fazer uma leitura de gênero informativo, não é mesmo? Então, pensando em tudo isso,
você vai escrever uma notícia que gostaria de ouvir ou ler nos noticiários. Observe as características desse gênero. Estão lembrados, crianças? Nós estamos trabalhando de forma incessante com esse gênero da esfera jornalística, que é a notícia. Tudo bem? Então, a notícia, ela tem alguns aspectos a serem tocados na hora que nós vamos escrevê-la. Por exemplo, lá tem que aparecer um fato, né? Alguém emitindo uma opinião sobre esse fato. É importante que apareça na sua notícia. Isso vai dar o quê? Credibilidade para a sua notícia. Tudo bem? Pode ser um especialista, pode ser uma pessoa que tenha participado de algo que a sua notícia quer falar. Tudo bem? Tá? Então, olha só, você tem que colocar também quem são essas pessoas que estão participando deste fato do qual você vai falar? São médicos? São alunos? São famílias? Quem são essas pessoas dessa notícia que você gostaria de ouvir? Claro que nós queremos ouvir boas notícias, né? Então, escreva algo que seja encorajador, que traga esperança, não é mesmo? E coloque também aí o momento e o tempo que essa notícia está ocorrendo, tudo bem? Aqui no finalzinho, crianças, nós temos uma dica de um jornal aqui que tem uma boa notícia, né? Você tem que entrar aqui nesse acesso, nesse link e compreender o que foi feito aí por essa médica. Ela teve uma boa notícia, uma boa ação também é uma boa notícia, tudo bem? Não se desespere, tenha calma para escrever. Use os parágrafos. Os parágrafos é quando eu organizo uma ideia, né? Numa frase, e essas frases eu vou formando orações e formo parágrafo. Tudo bem? Aí eu trago a minha ideia, tá legal? Não esqueça também dos sinais gráficos, a pontuação é importantíssima para que dê sentido ao seu texto, tá legal? Tenha paciência para ouvir os vídeos, não é apenas fazer a atividade, você precisa ter esclarecimento do que vai ser feito, tudo bem? Por isso que eu estou aqui, meus amores. Legal? Então você pode pausar o vídeo e começar. Enquanto isso, eu já vou explicando a matemática. Crianças, vamos para os números racionais, né? Vamos contemplar aí o eixo da matemática dos números e operações com os números racionais, a razão das partes de um todo. Observe aqui que nós temos, para começar, muitas figuras. Estas figuras estão divididas, né? Por exemplo, aqui a letra I. Olha só, deixa eu ver se é exatamente aí. Isso, a letra I, ó. Tá aqui embaixo da minha cabeça. A letra I, eu tenho um triângulo. Então, o triângulo é o meu inteiro, tá certo? Em quantas partes o meu inteiro está dividido? 2 partes. Tudo bem? Quantas partes estão sendo consideradas? Como assim, Pro? Quantas partes estão pintadas? 1 parte. Então, eu tenho uma parte de um inteiro de 2 partes. Então, eu tenho a fração 1/2. Como eu leio? 1/2. Tudo bem? Aqui, vamos contar. Vamos para esse exemplo aqui da letra E. Eu tenho nesta figura, neste retângulo,
os quadradinhos, né? Que são as partes desse inteiro. Tudo bem? Como que eu poderia falar isso? Ah, é uma parte de um inteiro? Não, eu uso a fração. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um inteiro dividido em 6 partes. Olha lá, conta aí. Quantas partes estão consideradas? 3 partes, que são as que estão pintadas, as amarelas. Então, como ficaria essa fração? Bom, eu sei que embaixo no denominador eu coloco o meu total de partes. Quantas eu tenho? 6. Então, embaixo vai o número 6. Quantas vai em cima? As partes pintadas, as consideradas, que são 3. Então, vai ficar 3 sobre 6. Como eu vou ler? 3 sextos. Tudo bem, crianças? Então, faça com bastante calma, tá? Observe, tenha bastante atenção para executar. Legal, depois aqui você vai fazer a mesma coisa, colocando quem é o numerador, o que está em cima, quem é o denominador, o que fica embaixo, e colocar a leitura. Escreva como se lê a fração. Tudo bem? Depois, nós temos aqui essa bandeja de docinhos, esses donuts, né? Que é um doce americano. Você vai fazer a contagem de todos os donuts, porque tem por sabores, né? Quando você souber o todo, você vai ter como definir o seu denominador, que é a quantidade total, né? Que fica embaixo. E depois você vai definir qual é a fração de donuts de morango e de donuts de chocolate. E para finalizar, você vai relacionar as frações com sua escrita por extenso. Tá bem tranquilo, mas é necessário exercitar. Tudo bem? Bons estudos. Continue se dedicando, não tenha preguiça. Um beijo a todos. Bom trabalho, crianças!